Paz, shalom, shalom de Jesus de Nazaré. Vamos dar continuidade aqui. Nós começamos ontem o Evangelho de João, uma bênção de Deus, que o Senhor venha estar conosco, que o Santo Espírito seja conosco, que os anjos do Senhor estejam nos protegendo, nós e a nossa família. No nome santo de Jesus, passe esse vídeo para frente, siga no YouTube, Eclésia Católica de Cristo, siga a página no Facebook também, com o mesmo nome. E vamos acompanhar o Evangelho de Cristo. Passa os vídeos para frente, porque Jesus está voltando. E ai de quem estiver distraído com esse mundo. Então vamos lá. Hoje é a segunda parte do capítulo 1 do Evangelho de João. João, apóstolo de Cristo, ok? Então começa assim, a partir do versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel. Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém, ok? As pessoas falam Hashem, 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 mas ninguém nunca viu Hashem, ok? Fala Adonai, Adonai, o eterno, até eterno, ou mesmo a palavra Deus, mas ninguém nunca viu. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Okay? Então, você quer saber quem é Deus? Tem que crer em Jesus. Quem não crê em Jesus não vai entender quem é Deus. Quando a gente crê em Jesus, no Filho dele, Deus se revela a nós através do seu Filho. Através do seu Filho. E tem o Santo Espírito que o Filho nos deu, que o Santo Espírito nos ajuda a entender a Bíblia. Sem o Santo Espírito, as pessoas podem fazer 1000 faculdades, 1000 teologia, 1000 filosofia, 1000 isso, 1000 aquilo. Se não tiver Espírito Santo, não vai entender a Bíblia direito. Por isso que nós temos 1001 interpretação da Bíblia. Porque cada um interpreta segundo sua cabeça. É com o Espírito Santo que a gente vai entender. Para honra e glória no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Okay? Esse João aqui é o João Batista lá. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Então, nesse livro de João, nós vamos ouvir falar de dois João. Do João Batista, o que batizava, e do apóstolo que escreveu o livro, ok? Vamos continuar. E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então foi o João Batista. Ele falou: não, eu não sou o Messias. Porque eles estavam na dúvida se João fosse o Messias. João falou: não, não sou o Messias. E continuando. E perguntaram-lhes então: quem és tu? Por acaso és Elias? Porque eles acreditavam que como Elias não morreu, foi arrebatado, que Elias ia voltar, ok? E eles falavam: é tu Elias? E disse: não, não sou Elias não. És tu profeta? Respondeu: não sou nenhum dos profetas. Eles queriam tipo assim, é algum dos profetas que já veio? Não. O João Batista era um profeta, mas ele não era o profeta que já tinha vindo. E eles queriam saber daqueles que já tinham passado pelo povo judeu, ok? Disseram-lhes, pois: quem és tu? Quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviar. Então eles foram ali com a missão de descobrir quem era João Batista. E eles falaram: não, a gente precisa saber quem você é. Porque mandaram nós aqui para isso e a gente precisa levar a resposta. Aqui João começa a falar. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, de Adonai. Como disse o profeta Isaías. Aí João usa os profetas. João não era os profetas, mas ele usa os profetas. Aleluia. Glória a Deus. Gente, a terceira página que eu tenho que voltar. Deus é mais. Vem comigo, Jesus. Meu Pai. Ok, gente? Então, João, aleluia. Olha o João. Olha aqui que João está falando. João 1:23. Evangelho de João. João, apóstolo de Cristo.
Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías, ok? Então ele falou, olha, lê, é como se ele estivesse falando, vê lá o que Isaías falou, que vocês vão entender quem sou eu. Quer saber quem sou eu? Quer saber quem sou eu? Vai lá para o profeta Isaías. Vai ler o profeta Isaías, vai saber quem era João, vai saber quem era Cristo. Ah, não, quem é Jesus? Quem é João? Quem é João Batista? Quem é Jesus? Lê o profeta Isaías para saber. A dica que João deu foi essa, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Os fariseus eram uma das divisões religiosas. Tinha a religião religiosa judaica, fariseus, que acreditavam na ressurreição, e tinha a outra que eram os saduceus, que não acreditavam em ressurreição. Então esse era dos fariseus, ok? Daquela divisão religiosa que tinha em Jerusalém na época. Todos eles iam na sinagoga, tinha rabinos, mas uns eram dos saduceus, outros eram dos fariseus. Qual é a diferença? Fariseu acredita em ressurreição igual nós, saduceus não, ok? Acho que por isso que tem tantas religiões estranhas nos dias de hoje. Naquela época já tinha. Vamos continuar. E perguntaram-lhe e disseram-lhes, por que batizas? Então, por que você está batizando? Se tu não é o Cristo, não é o Messias de Israel, tu não é o Elias, que a gente estava esperando, e tu não é nenhum profeta, por que tu está batizando? Ok? Ele falou assim, ó, perguntaram-lhes, disseram-lhes, por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. E este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Eu não sou digno de desamarrar a sandália ou de desabotoar a sandália dele, ok? Alparca, aqui está escrito alparca, correia da alparca. Ok? Quem é esse? Jesus de Nazaré. João falou. Este é aquele que vem. João Batista falou. João Batista, tem que sempre falar o João aqui para não confundir. João Batista falou, este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Da alparca, que também é sandália, ok? Essas coisas aconteceram em Betânia, era um lugar que chamava Betânia, ok? Do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, o Jordão passa por Betânia. Então, aqui fala que essas coisas aconteceram em Betânia, onde João estava batizando, ok? Do lado lá do Rio Jordão. No dia seguinte, João viu a Jesus. No dia seguinte, o Senhor Jesus já apareceu, ok? No dia seguinte, João falou, explicou, num dia explicou aquilo para os fariseus que mandaram lá saber. E no outro dia, o Senhor Jesus apareceu, porque tem coisas que demoram para acontecer, tem outras que acontecem bem rápido. Aqui fala que foi no dia seguinte. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João viu, é esse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é esse pecado, não é esse Cordeiro que vocês oferecem em todas as Páscoas que vai tirar o pecado do mundo. O que vai tirar o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus, esse aí. É o Filho de Deus, é um homem. E João viu. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele o qual eu disse. Não falei para vocês que não era eu, que era o Messias? Olha ele aí. Okay? Este é aquele o qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ah, como assim? João Batista é um pouquinho mais velho que Jesus. Como é que Jesus é antes dele? Porque Jesus já existia, porque João Batista foi gerado do pai e da mãe. Tanto que o pai de João Batista recebeu um castigo de ficar mudo. Mas José foi gerado de Deus. Jesus de Nazaré foi gerado em Deus, em Maria. Não foi gerado de José. Okay? O João Batista foi gerado de homem.
Aqui, ó. O João Batista fala assim, porque foi primeiro que eu. Ó, vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro que eu. Mas Jesus nasceu depois dele, como é que Jesus é antes dele? Porque o seu Jesus já existia. Ele só foi colocado no ventre de Maria para nascer como homem. Que foi diferente de João. Ok? Que é diferente de todos nós seres humanos. Vamos colocar. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, a Jerusalém, ok? Especificamente a Jerusalém. Hoje, às vezes, a tradução coloca Israel como um todo. Mas ali foi especificamente a Jerusalém, ok? Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, que Israel são as 12 tribos, mas naquela época já tinha muita tribo espalhada pelo mundo. Mas mesmo assim, ele foi revelado ao mundo. Então, onde que tem israelita, já ouviu falar de Jesus. Pelo mundo inteiro, viu? E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. Eu estou batizando vocês com água para dar testemunho que depois de mim vem aquele que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Ele falou, vim eu batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Como que eu descobri, como que eu sei que ele é o Messias? Porque o Espírito Santo, João conhecia o Espírito Santo falava com João. João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. O Espírito de Deus é uma pomba? Não, gente, ele não é uma pomba, mas ele veio em forma de pomba. No Pentecostes ele veio em forma de língua de fogo, ok? Vamos continuar. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me diz, sobre aquele que vires descer o Espírito, olha, João, vai vir o meu Espírito em forma de uma pomba. Quando você estiver batizando, vai aparecer uma pessoa lá. E toda pessoa que João batizava, ele devia ficar olhando para ver se a pomba descia. Quando chegou a vez de Jesus, olha, e eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, João foi mandado batizar só com água, porque quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Vamos lá. Esse me diz, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, pode ser Espírito Santo, às vezes aparece só a palavra Espírito, ok? E sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha, aqui já colocou por completo, com o Espírito Santo. E é Espírito com E maiúsculo, ok? E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus, ok? Então, João está falando, e eu vi o Espírito Santo vir sobre ele, sobre o Messias, o Nazareno, em forma de pomba. E eu tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali. E 2 dos seus discípulos, vendo passar Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Ok? Vamos parar por aqui, que eu vou fazer 3 partes para não ficar muito longo. Então, agora até os discípulos de João já conheciam. Até os discípulos de João já sabiam quem era Jesus. No outro dia Jesus apareceu, olha lá, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali. Aonde? Em Betânia, perto do Rio Jordão, batizando, ok? Com água. E 2 dos seus discípulos, ele e mais 2 dos seus discípulos. Ele estava ali com 2 dos seus discípulos. João estava com 2 dos seus discípulos batizando. João não tinha essa preocupação de ter 12 discípulos. Esse negócio, 12 discípulos era para o Senhor Jesus. Aqui fala que João estava com 2 discípulos. Pode ser que tinha mais de 12, menos de 12, não sei. Ok? Aqui fala que ele estava com 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, diz, eis aqui o Cordeiro de Deus. De novo, Jesus passou. Primeiro ele batizou o Senhor Jesus. O Espírito Santo veio em forma de pomba sobre o Senhor Jesus. E agora
o Senhor Jesus passa de novo. E os 2 discípulos ouviram-no dizer e seguiram Jesus. Então esses 2 discípulos que estavam com João, quando João falou, olha, aquele lá é o Messias de Nazaré, aqueles discípulos, eles falaram, então nós vamos seguir a ele. E eles pararam de seguir a João, porque a missão de João era essa, era batizar até chegar ao Messias. Cada um de nós temos uma missão. Vem conosco, Jesus, para que possamos cumprir a nossa missão e confiar em Deus. Vos deixo aqui na paz do Senhor. Passa o vídeo, segue no YouTube Eclésia Católica de Cristo, na página do Facebook também. Se prepare que Jesus está voltando e aqueles que não estiver com ele vão chorar amargamente quando ele voltar. Pai, Shalom.